Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala neste momento é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever, digitando do seu celular, do seu tablet, do seu computador, paulo.delanhese. Ajude-nos também divulgando nas redes sociais, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Zap, com os seus contatos. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor, nosso Deus. Neste momento, no nosso canal do YouTube, vamos fazer o nosso resumo aula, a nossa quarta aula, a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Esta é a matéria deste momento. Vamos aos nossos versículos da semana para entendermos sobre o que vamos falar neste momento. Segunda-feira, João 3,16, o amor e a misericórdia de Deus. Terça, Lamentação 3, 22, 23, a nossa existência é fruto da misericórdia divina. Quarta, 1 João 3,16, Cristo deu a sua vida por nós, assim devemos oferecer a nossa em favor dos nossos irmãos. Quinta, Romanos 5, 5 a 8, Cristo morreu em nosso lugar. Sexta, Efésios 2, 4, 5, a grande benignidade de Deus por intermédio de Cristo. Sábado, João 1, 10, 12, o projeto redentor de Jesus e o Filho de Deus. E por fim o nosso texto áureo que se dá no domingo, 1 Pedro 2, 10. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Verdade prática. A partir do seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Então, o grande amor de Deus é demonstrado exatamente na cruz do Calvário, com o sacrifício de Jesus. A leitura bíblica em classe está baseada em 1 João 4, 3, 19. Vamos à palavra do Senhor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então aqui está o grande feito do amor de Deus. Ele nos amou primeiro e amou a ponto de entregar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Na lição de hoje estudaremos a respeito do amor e da misericórdia de Deus, no perfeito plano divino da salvação. Por méritos próprios, nenhum ser humano alcançaria a dádiva da salvação, pois ela é e continuará sendo resultado da graça, do favor do Pai. Contudo, é difícil para nós, seres imperfeitos e limitados, compreender o amor altruísta e misericordioso de Deus em nosso favor. Mas ele nos amou, e assim como o Pai nos amou e nos perdoou, nós, como filhos seus, precisamos também amar e sermos misericordiosos, pois agindo com amor e misericórdia estaremos glorificando o nome dele. Então, nenhum ser humano consegue ser salvo pelos seus méritos. Não adianta subir escada, não adianta fazer promessa, não adianta dar esmola. Isso não precisa mais ser feito, pastor Paulo? Sim, precisa. Só que o que precisamos entender que isso não é a condição para ser salvo. Eu faço boas obras e boas ações porque eu sou salvo e não porque eu quero ser salvo, porque a salvação é unicamente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Introdução.
A salvação é obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Essa obra só foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer no lugar dela. Assim, por intermédio da sua misericórdia, Deus concedeu perdão ao pecador, fazendo desse seu Filho por adoção, dando-lhe vida em abundância. Então, a salvação foi o imenso amor de Deus. O maravilhoso amor de Deus. Deus é amor. Se é difícil de mencionar o amor da mãe pelos filhos, imagina o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. Isaías 49:15. Nesse sentido, Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo, ainda que os israelitas se apresentassem indiferente a esse amor. Oséias 11:1-4 fala-nos que Gomer, a esposa do profeta Oséias, largava ele para ir deitar-se com outros homens, mostrando-se infidelidade a Oséias, ainda que ele a buscasse com todas as diligências com amor. E Deus fez essa comparação ao próprio profeta Oséias, a mesma relação que Israel, o seu povo, tinha com ele. Muitas das vezes o povo havia abandonado a Deus para ir servir aos deuses de pau, de prata, de ouro, como fazem hoje. Quantas pessoas hoje veneram imagens de escultura, que tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem olho, mas não vê, tem mãos e pés, não apalpa e nem anda, e precisam ser carregados em procissões. Deus comparou o povo que desonra ao Senhor para ir a outros deuses como prostitutas, como prostituto, porque deixam mananciais de águas vivas para servir e buscarem água na cisterna rota. Ora, amar reflete a natureza do próprio Deus, pois ele é amor. 1 João 4:8-16. Sendo o Pai a própria essência do amor, nós, seus filhos, somos apenas dotados por ele com a capacidade de amar. Ou seja, Deus é amor infinitamente. Você que somos criatura de Deus, somos dotados com a parcela deste amor. Assim, a maior demonstração do amor de Deus pelo mundo foi quando ele entregou vicariamente o seu amado Filho. Romanos 5:8, 2 Coríntios 5:14, Gálatas 2:20. Logo, o objeto desse amor vai muito além da criação, pois tem na humanidade seu valor monumental. João 3:16. Então, o amor de Deus é um amor que não consegue se explicar. O autor faz até a comparação aqui do amor da mãe pelo seu filho. É difícil de mencionar o amor da mãe. Às vezes o cara é um criminoso, um assassino, um estrupador, mas a mãe o ama e passa às vezes horas e horas numa fila de uma penitenciária para ser constrangida, né? Tem que ficar nua na frente de pessoas estranhas para poder visitar o seu filho. Mas como ela o ama, ela passa por todo esse constrangimento. Só que o amor de Deus vai além do amor da mãe, porque é um amor a ponto de dar o seu filho em sacrifício. Um amor que não se pode conter. Deus sempre amou o ser humano. A criação do homem e da mulher por si mesma é a prova desse amor divino. Gênesis 1:26-27. Nesse aspecto, o amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. 2 Pedro 3:9, 1 Timóteo 2:4. Só que eu quero abrir um parênteses aqui para entendermos um pouco sobre este amor e justiça. Porque muitas das vezes as pessoas confundem o amor como falta de amor quando se fala a verdade. Falar a verdade não quer dizer que não amamos. Igual hoje, nesse século 21 que estamos vivendo, onde as pessoas perderam o respeito pela família e pela moral, onde a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo está tão desenfreada que tentam fazer com que crianças inocentes e adolescentes acreditem que eles nascem sem sexo. E eu, como pastor, não posso me calar diante disso. Preciso defender a família, preciso defender a fé e preciso falar a verdade. Isso significa que eu, pastor Paulo, não amo o homossexual? Não. Eu amo qualquer homossexual, qualquer prostituta, qualquer lésbica,
qualquer seja a situação da pessoa, um drogado, um assassino, um alcoólatra, eu o amo. Mas eu o amar não significa que eu vou aceitar a sua prática. Assim é com Deus. Deus ama o pecador, mas jamais aceita a sua prática. E é o que o comentarista da lição continua nos dizendo. Entretanto, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. Então as pessoas precisam entender o que é amor e o que é justiça. As escrituras mostram que o ser humano escolhe abandonar esse ato de amor, de modo que o Altíssimo, respeitando o livre-arbítrio do homem, o entrega à sua própria condição. Romanos 1, 18, 32. Assim o amor e a justiça de Deus se concilia. Esse texto de Romanos 1, 18 a 32 fala exatamente do homossexualismo e do lesbianismo, onde as mulheres deixaram o uso natural, que é ter relação com o varão, e o varão deixou o uso natural, que é ter relação com a mulher, para se inflamarem com outros homens e com outras mulheres. De Deus condena isso como pecado de rebelião contra ele. Deus os entregou à concupiscência da carne porque eles rejeitaram a Deus. Porque essa relação sexual é pecado. A única relação abençoada por Deus é a relação de um homem e de uma mulher, né? Aonde eu posso ter a relação sexual com a minha esposa e ela comigo e não há pecado. Mas todas as vezes que dois homens se deitarem ou duas mulheres se deitar, é pecado diante do Senhor. Queira ou não queira, aceite ou não aceite, goste ou não goste, a verdade tem que ser dita. E eu jamais vou me calar diante disso. A certeza do amor de Deus. As relações humanas, infelizmente, implicam trocas. Por isso, certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus. Pensamos que quando o decepcionamos com nossas atitudes e pecado, ele vira as costas para nós, como faz as pessoas a quais frustramos com nossas ações. Ora, havendo quebrantamento de coração, Salmo 51, 17, verdadeiro arrependimento, Provérbios 28, 13, e atitude de retorno sincero, Deus jamais abandona seus filhos, ainda que esses os tenha ofendido. Lucas 15, 11, 32. Então Deus nunca abandona o pecador. Deus sempre está pronto para salvar o pecador, desde que haja verdadeiro arrependimento, desde que haja atitude de retorno sincero, desde que haja um coração quebrantado. Então, assim ele nos convida a experimentar do seu perdão e a desfrutar do seu amor como filhos muito amados. Isso tudo acontece porque o amor do Altíssimo não se baseia no ser humano, objeto de seu amor, mas nele mesmo. Deuteronômio 7, 6, a fonte inegostável de amor. Então Deus, ele é amor por si mesmo. O amor de Deus. Sem menosprezar a paciência, a misericórdia, a graça de Deus, a Bíblia associa mais frequentemente o desejo de Deus em nos salvar ao seu amor. No Antigo Testamento, o enfoque primário recai sobre o amor segundo a aliança, como se vê em Deuteronômio 7. Com respeito à redenção, segundo a aliança, diz o Senhor, com amor e Yahvé eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. A despeito da apostasia e idolatria de Israel, Deus amava com amor eterno. O Novo Testamento emprega a palavra agapon ou ágape para referir-se ao amor salvítico de Deus. No grego pré-bíblico, essas palavras tinham pouca relevância. No Novo Testamento, porém, são obras do seu poder e valor. Deus é ágape, ou seja, Deus é amor. João 3,16. Por isso ele deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para salvar a humanidade. Deus tem demonstrado seu amor imerecido para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. O Novo Testamento dá amplo testemunho do fato de que o amor de Deus impeliu a salvar a humanidade perdida. Por isto, esses 4 atributos de Deus, a paciência, a misericórdia, a graça e o amor, demonstram sua bondade ao promover a nossa redenção. Então, o amor agape é o amor perfeito. É o amor que Deus tem pela humanidade. Este amor
ele é diferente do amor eros. O que é o amor eros? O amor eros é o amor sexual. É o amor que o marido tem pela esposa e que a esposa tem pelo marido. É o amor sexual que eu tenho pela minha esposa e a minha esposa tem por mim. Ela me satisfaz porque eu a satisfaço. E assim, vice-versa. Mas o amor ágape é diferente. Ágape é o amor que Deus ama incondicionalmente, independente da minha situação. Deus nos ama e entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Um Deus misericordioso. O que é misericórdia? É a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. Salmo 89, verso 28. Apesar da infidelidade dela. Por conseguinte, a misericórdia do Pai torna-se favor imerecido para com o pecador, que merecia a condenação eterna a fim de livrá-lo tanto da morte física quanto da espiritual. Lamentação 3:22. Com permeadas de misericórdia são as obras de Deus. Salmo 145, verso 9. Então o pecador merecia o inferno. Eu e você não tínhamos direito de salvação, mas Deus, com a sua misericórdia, com o seu grande amor, nos amou. O Pai da misericórdia. A Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia. 2 Coríntios 1:3, Êxodo 34:6, Jonas 4:2. Pelo fato de conhecer a estrutura humana, pois Ele mesmo o criou, o Altíssimo exerce a sua misericórdia, demorando a irar-se e não nos tratando segundo as nossas iniquidades. Salmo 103, verso 8 ao 12. Pois Deus conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Salmo 103, verso 14. Então Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, e ainda bem, porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, ninguém se salvaria, nenhuma carne se salvaria. Baseado na expressão dessa misericórdia, o pecador arrependido pode tranquilizar o seu coração e, no lugar de se sentir perturbado e aflito, descansar no perdão e na reconciliação de Deus. 1 João 2:1. Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifestou na prática de seu ministério a divina misericórdia do Pai, a compaixão demonstrada pelo Filho aos pecadores. Mateus 15, 32, 20 e 34, Marcos 8, 2, e o olhar eterno de Jesus diante do sofrimento humano. Lucas 7, 13, 15 e 20, João 8, 10 a 11, expressa a imagem do Pai da misericórdia. Hebreus 1, do 1 ao 3. Então Deus nos amou e Jesus nos amou. Inúmeras vezes encontramos passagens bíblicas onde Jesus chora, onde Jesus se angustia, onde Jesus fica triste, onde Jesus se emociona, onde Jesus se condói pela situação do pecador. Porque Deus é amor, Jesus é amor. Misericórdia com o pecador. De nada adiantaria a misericórdia divina se não fosse o seu impacto sobre a vida cotidiana do pecador. Logo, a misericórdia de Deus pode ser experimentada a cada dia, pois ela nunca acaba. Salmo 136, verso 1. O Altíssimo é longânimo para com o pecador, dando-lhe sempre novas chances de perdão e libertação do poder do pecado. Romanos 6,18. Mediante a misericórdia divina, somos libertos do adversário. Neemias 9:27. Livre da destruição. Neemias 9:31. Cercados e coroados cuidadosamente pelo Todo-Poderoso. Salmo 23:6, 32:10, 103:4. Assim, apesar da situação dramática do pecador, a misericórdia de Deus pode alcançá-lo milagrosamente. Então, a misericórdia de Deus, ela nos alcança diariamente. E é por isso que não somos consumidos. O que é misericórdia? No Antigo Testamento, a palavra misericórdia é traduzida da palavra grega elos, ou piedade, compaixão, misericórdia. Ou quitimos, isto é, companheirismo, em meio ao sofrimento. No Antigo Testamento, esse termo representa duas raízes distintas, rechem, que pode significar maciez, ou ventre, referindo-se, portanto, à compaixão materna. 1 Reis 3:26, entranhas,
e sede, que significa força permanente. Salmo 59, verso 16, 62, verso 12, 144, verso 2. Os mútuos, obrigação, solidariedade das partes relacionadas. Portanto, lealdade, a primeira forma expressa a bondade de Deus, particularmente em relação àqueles que estão em dificuldades. Gênesis 43, 14, Êxodo 34, 6. A segunda expressa a fidelidade do Senhor, ou os laços pelos quais pertencemos ou fazemos parte do grupo de seus filhos. Seu permanente e imutável amor está subentendido e se expressa através do termo berite, que significa aliança ou testamento. Êxodo 15, 13, Deuteronômio 7, 9, Salmo 136, verso 10 ao verso 24. Ou seja, a misericórdia do Senhor, ela abranja todos os aspectos de salvação ao homem e à mulher pecadora. Amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Amor como adoração a Deus. O pecador não alcançado pela graça divina por natureza inimiga de Deus, Romanos 5,10, chegando até mesmo ao diabo, Lucas 19, 14. Mas por intermédio da reconciliação que Cristo operou na cruz, o próprio Deus tomou a iniciativa e capacitou o salvo a amá-lo. 1 João 4, 11 e 19. Por isso o mandamento bíblico convida o ser humano a amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Deuteronômio 6, 5, Marcos 12, 29 e 30. Isso não é apenas uma lei moral, mas um sentimento de profunda devoção de coração, uma necessidade concedida pelo Altíssimo ao homem, para que esse desfrute do deleite da sua presença. Deuteronômio 36. Logo, mediante o amor divino, o salvo em Cristo é levado a demonstrar essa atitude em palavra, quando ele ama a Deus, sabendo que isso foi possível, porque o Pai amou o primeiro. 1 João 4,19. Então, antes de amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro. Quando estávamos no engano, na mentira, no pecado, na falsidade, na idolatria, na prostituição ou na bebedice, na lama do pecado, Deus nos amou primeiro. Amor ao próximo. Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Escreveu o apóstolo Paulo: esta é a razão do crente amar o seu irmão. Esse amor nos constrange a amar o próximo. Mateus 5, 43 ao 45, Efésios 2, 5, 2, 1 João 4, 11. Porque Cristo morreu por ele, igualmente, Romanos 14, 15 e 1 Coríntios 8, 11. Quando fazemos o bem a quem precisa, fazemos ao próprio Senhor. Mateus 25, 40. De acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próximo, não a quem escolhemos, mas a quem aparece diante de nós durante a caminhada da vida. Embora as relações sociais estejam precárias, no contexto moderno, devemos amar o outro sem esperar algo em troca. Mateus 22, 39. Assim evitamos a frustração e o rancor e a exigência além do que se pode dar. O nosso desafio é simplesmente amar. Então, somos chamados a amar o pecador e o próximo como Deus nos amou. Inclusive, a palavra de Deus nos diz que se dissermos que amamos a Deus que não vemos e nos aborrecemos do próximo, somos mentirosos. Porque como podemos amar a Deus que não vemos e não amarmos o próximo que senta ao nosso lado? Como podemos odiar aqueles que estão no trabalho conosco, aqueles que estão na igreja, os nossos vizinhos, aqueles companheiros da empresa, e dizermos que somos cristãos, dizermos que amamos a Deus? Infelizmente, vivemos dias assim, que as pessoas fingem que amam, mas Deus conhece todos e trará julgamento a todos que mentem, porque não adianta dizer que ama a Deus e aborrecer o próximo. O amor como serviço diaconal. Quando Jesus lavou os pés do discípulo, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos. João 13, 14, ou seja, o de um servir ao outro. O serviço em favor do próximo, uma vida sacrificial em favor de quem está perto de nós, demonstra na prática a grandeza do amor de Deus. Os que estão em nossa volta reconhecem isso. Atos 2, 46 ao 47.
Amar uns aos outros é a maneira mais eficaz de demonstrar ao mundo que somos seguidores de Jesus. João 13:35. Jesus disse: sabereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. A palavra de Deus nos ensina que expressar afeto de misericórdia é um estado de bem-aventurança que o Pai nos concede, pois igualmente podemos ser objeto dessa mesma misericórdia. Mateus 5:7. Então, não tem como dizer que somos seguidores do Senhor, não tem como dizer que somos discípulos do Senhor, se não amarmos o próximo. E esse próximo não é aquele que está tão próximo como muitas das vezes imaginamos. Este próximo é o pecador, é aquele que necessita do amor, é aquele que não pode retribuir o amor. Por quê? Eu amar alguém que vai me beneficiar não tem mérito. Isso já é um dever porque eu sou cristão. Mas a Bíblia nos ensina a amar o pecador, né? Aquele que está na lama do pecado, aquele que está na mentira, aquele que está no engano. Aí sim mostramos que somos discípulos do Senhor. A conclusão nos diz que o amor e a misericórdia de Deus extrapolam a compreensão humana, pois ainda que se use os melhores recursos linguísticos, esses não seriam capazes de descrever quão imensuráveis são essas virtudes divinas. Nem mesmo o amor de uma mãe pelo seu filho é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de nosso Deus. Por isso, resta-nos expressar esse amor em relação com cada criatura, né? Então, não tem como se explicar este amor de Deus. Eu costumo dizer que João 3,16 é um amor inexplicável, né? Porque o amor, muitas das vezes, principalmente o amor eros, né? Que se expressa pela esposa, pelo esposo, ou até mesmo o amor da mãe, você consegue compreender com as limitações. Mas o amor de Deus que pega o seu filho, unigênito, seu único filho, e o leva à cruz do Calvário, a alguém que ainda não o aceitou, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Ou seja, quando eu estava no pecado, na lama, na prostituição, no homossexualismo, Deus me amou. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa linda, olha que coisa profunda. Como explicar isso? Somente o amor de Deus pode fazer isso. Porque qual pai ou qual mãe teria coragem de dar ao seu filho? Nós vimos isso numa prova de teste que Deus fez com Abraão, o único que estava pronto a oferecer Isaque em sacrifício. Depois só Deus. Porque eu, pastor Paulo, não vou ser demagogo, ou qualquer mãe ou qualquer pai que vai me ouvir aqui no nosso canal do YouTube, eu tenho certeza que você não teria coragem de dar o seu filho para morrer por alguém. Dificilmente, né? Não adianta queremos parecermos santos ou melhor do que qualquer um. Não adianta queremos dizer que faríamos. Não faríamos. Vamos ser sinceros, né? Mas Deus, Ele fez. Deus entregou Jesus na cruz do Calvário para que hoje eu estivesse aqui. Se você está aí me ouvindo, é porque Jesus morreu para te salvar. É porque Deus entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário na mão dos pecadores, porque Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Jesus, por mim e por você, Ele foi humilhado, foi chicoteado, foi esbofeteado, cuspiram na sua cara, açoitaram e o pregaram na cruz. Muitos não dão valor ao sacrifício de Jesus. Muitas pessoas brincam de ser cristão, não dando valor a esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, este amor de Deus. Mas que hoje, que neste momento, ao ouvir esta mensagem, você possa refletir no seu coração e entender que este amor de Deus foi incondicional à sua vida, para salvá-lo, para levá-lo ao perfeito conhecimento do Senhor. É preciso compreender e comparar os aspectos da salvação, que são o aspecto legal e o aspecto ético e moral. No aspecto legal está a justificação, que trata da quitação da pena do pecado, cumprida pelo Senhor.
significa que a exigência da lei foi cumprida. Porém, no aspecto moral está a santificação, que trata da vivência cotidiana após a justificação. Como compreender essa relação entre a justificação e a santificação? Em primeiro lugar, a santificação trata do nosso estado, assim como a justificação trata da nossa posição em Cristo. Observe isso, na justificação somos declarados justos, na santificação nos tornamos justos. A justificação é a obra de que Deus faz para nós, como pecadores. A santificação diz respeito ao que Deus faz em nós. Pela justificação somos colocados numa correta e legal relação com Deus. Na santificação aparecem os frutos dessa relação com Deus. Pela justificação envolve-se também o aspecto posicional. Na justificação o crente é visto com posição legal por causa do cumprimento da lei. Na santificação o crente é visto em posição moral e espiritual. Então, aqui está os aspectos fundamentais, tanto da salvação como da santificação. Posicionamento que só através do sacrifício de Cristo conseguimos, só através da redenção nos oferecida na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, digite lá, paulo.delanhese. Ajude-nos divulgando nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, nos seus contatos do WhatsApp. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor. E lembre, o amor de Deus é um amor incondicional, é um amor que Deus mostrou na cruz do Calvário, dando o seu Filho amado Jesus por mim e por você. Deus abençoe, um grande beijo no coração de cada um.